Pessoal, vamos trazer um pouco de neurociência para vocês. Agora vocês vão começar a entender a importância do cérebro, tá? Por que que o cérebro é tão importante? Porque como é que você vai controlar a sua boca, né? A sua vontade de comer, se você não utilizar o cérebro, né? Então, por isso que é importante, né? Eu vou te dar um exemplo. Você compra um pacote de bolacha, você abre esse pacote de bolacha. Se você não tiver um controle do cérebro, você pegou a primeira bolacha, pegou a segunda, pegou a terceira, quando você viu, você já acabou o pacote. A barra de chocolate, mesma coisa. Caixa de bombom. Então tem alimentos que você pega na mão e aí acabou. Né? Então por isso que é importante. Hoje eu vou explicar os 3 cérebros que nós temos e a importância dos sistemas, o que eles atrapalham, o que eles ajudam, tá? E qual é o cérebro que você vai ter que utilizar daqui para frente, tá? Então, o primeiro cérebro que surgiu no homem, né, eles chamam de reptiliano, é o cérebro da sobrevivência. Onde é que você utiliza esse cérebro? Vou te dar um exemplo. Você chega numa churrascaria, né, tá lá, come por R$ 40, né? Aí o que acontece? Você chegou nessa churrascaria, teu cérebro ouviu lá uma placa, você está com fome, você entrou. Aí você entra nessa churrascaria, você fica lá, senta, o garçom vem passando os alimentos, você vai pegando, vai passando a carne, você vai pegando. Só que às vezes chega uma hora que você está satisfeito, certo? Só que você continua comendo. Por quê? Ali é como se fosse coma à vontade. Então você pagou aquele valor e você pode comer a hora, o quanto tempo você gastar ali na mesa. Às vezes fica 2 horas, 3 horas comendo, né? Mesmo às vezes satisfeito, você, na sua cabeça ela tá continua comendo. Como é que era antigamente, se você olhar esse cérebro no homem? O homem ele matava um bicho, né? E ele não sabia quando ele ia encontrar outro animal. Então o que que ele fazia? Ele comia o máximo que ele conseguia, porque ele sabia que poderia demorar uma semana, poderia demorar um dia para ele achar outra caça. Então, esse cérebro, ele nasceu ali, né? E você tem ele até hoje, né? Então, toda vez que você chega num ambiente, né, tem muita comida, você já comeu, você já está satisfeito, você vai lá e come novamente, né? Mesmo você está pensando na sua sobrevivência, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? Sei lá, vai viajar de avião, tem pouca comida no avião, ou às vezes eles não dão nada, então você já leva lá um lanchinho extra para utilizar para comer no avião, certo? Então esse é o reptiliano. Tem um outro sistema que eles chamam de sistema límbico, que é o emocional, que é quando você come pelas emoções. Esse sistema é muito ativado hoje, né? Então, devido a essa questão que a gente tem emocional, então, por exemplo, às vezes você está em depressão, está triste, está feliz, então você come todo momento, né? Vai comemorar uma conquista, está ansiosa, chegou do trabalho estressado, vai lá e come. Então você vai acabar descontando a comida. Esse é o sistema límbico emocional. Tem o cérebro, que é o neocórtex, que é o racional. Esse cérebro é o que vai fazer a diferença no seu emagrecimento. Por quê? Esse neocórtex, ele sempre vai fazer uma pergunta. Será que eu devo comer esse alimento? Será que esse alimento vai me ajudar? Então, ele vai fazer uma pergunta. Então, o cérebro, ele nunca vai te dar resposta. Ele sempre faz uma pergunta, né? O que vai fazer você emagrecer? A pergunta certa. Se você fizer a pergunta certa, através desse sistema racional, você vai emagrecer. O que acontece? O sistema de sobrevivência, né, que é o reptiliano, somado ao límbico, que é o emocional, eles formam um outro sistema, que chama bottom-up, tá? É em inglês mesmo, tá, gente? Não se preocupe com esses termos, não. Então, o límbico mais o de sobrevivência, né, o límbico é o emocional, mais o sobrevivência, chama o bottom-up. O outro cérebro, neocórtex, eles chamam de um sistema chamado top-down. O que acontece? Quando você está desbalanceado nesses sistemas, então, por exemplo, o bottom-up, vamos supor, vou dar uma porcentagem, 90% bottom-up, 10% top-down. O que acontece? Você está utilizando um sistema de sobrevivência com o emocional, então você está comendo pelas emoções, está comendo até não aguentar mais, então esse sistema bottom-up é o que faz você engordar. Então, quando você está acima do peso, você está utilizando mais esse sistema.
O sistema top-down, que é o sistema racional do neocórtex, que vai sempre fazer a pergunta certa para você, ele é o que vai controlar essa vontade de comer, né? Ele que vai fazer sempre a pergunta certa, né? Então o que acontece? Então você pegou um alimento na mão, né? Ele vai fazer uma pergunta para você: será que você deve comer esse alimento? Sim ou não? Então você vai pensar. Quando você não pensa, você já comeu. Que é quando você abre o pacote de bolacha. Não pensei, comi uma, comi duas, comi três e acabou o pacote, né? E aí você vai buscar outro alimento. Então, sempre daqui para frente procurar utilizar o sistema top-down, tá? Que é o sistema racional, tá? O que acontece? Esses dois sistemas, eles vão ter sistemas de recompensa, tá? O sistema bottom-up, ele sempre vai pensar numa recompensa imediata. O que é? Você comeu um chocolate, uma barra de chocolate. Você aliviou, né? Aquele estresse, Mas depois ele vai ter uma recompensa tardia, que é o quê? Quando você for vestir a roupa, você não vai gostar. Por quê? A roupa não vai entrar. Ou quando você subir na balança, você vai ver que aumentou o peso, né? Porque você utilizou esse sistema bottom-up. O sistema top-down, ele vai utilizar o sistema de recompensa tardia, tá? Então você deixa de comer aquele alimento, né? Em compensação, você ganha o quê? Uma recompensa tardia, que é o quê? Você consegue vestir a roupa que você quer. Você consegue ter aquele controle naquela hora. Você consegue, né, chegar no final do ano e colocar aquela roupa que você tanto quer, aquela festa. Então, esse é o sistema top-down que vocês vão utilizar mais, tá? Então, sempre pensar na recompensa tardia e não na imediata, né? Então, essa é aquela questão da voz, lembra? Que eu falei muito da voz essa semana, que é o quê? Fazer a pergunta certa, né? Será que eu devo comer esse alimento? Será que esse alimento vai me atrapalhar? Opa, pensei, utilizei o sistema top-down. E aí vai para frente. Atividade de hoje, pessoal. Você vai fazer duas perguntas, tá? Primeira pergunta: o que de pior vai me acontecer se eu comer este alimento daqui a um ano? Por que a longo prazo? Então, se o alimento que você está pegando na mão, você tem que pensar a longo prazo. Se você pensar a curto prazo, então você vai falar assim: você pode comer. Amanhã você vai para a academia mesmo, né? Então você pensa daqui a um ano, a longo prazo. O que de pior vai me acontecer se eu comer esse alimento daqui a um ano? A segunda pergunta: o que de melhor vai me acontecer se eu não comer este alimento daqui a um ano? Então, o que de pior vai me acontecer se eu comer este alimento daqui a um ano? E a outra pergunta é: o que de melhor vai me acontecer se eu não comer esse alimento daqui a um ano? Então, toda vez que você pegar um alimento que você acredita que esse alimento vai te atrapalhar, façam essas duas perguntas, né? Por quê? Porque aí você está utilizando o sistema top-down. Esse é o sistema. Quando você não faz a pergunta, o que acontece? Você pega o alimento na mão, come, né? Então você não pensou, né? Você já foi e executou a ação, né? Então é isso que você tem que pensar. Até a próxima, até amanhã, pessoal.